Olá, olá. Mais uma vez aqui no Makers Gonna Talk. Hoje com a professora Daniela Lira Olá, bom dia a todos. e também com a Larissa Vitório. Oi, gente, tudo bom? Essas duas queridonas, minhas colegas de trabalho lá no Thomas Maker, uma professora, a outra pedagoga, são também mães. E como mães, estão enlouquecendo, tentando ajudar as filhas a entender qual o protagonismo do estudo em casa. E aí hoje a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Digamos que somos duas mães lindas e loucas tentando fazer funcionar essa rotina nova das crianças em casa, essa batata quente do estudo sem estar ali com a presença do professor e dos colegas. O estudo sem fronteiras. É. Isso. Então, como o Dan apresentou, né? Meu nome é Daniela Lira e trabalho no Thomas Maker nos últimos 5 anos. E lá a gente tem vários cursos, formação para professores, né? Formação para alunos. Fazemos formação dos professores da Casa Thomas Jefferson, temos cursos extracurriculares, mas a minha filha não frequenta nenhuma escola alternativa. Ela faz os cursos do Thomas Maker, as colônias de férias, faz o Bilingual Adventure, que tem aí uma pegada Maker, mas tudo isso é curso de inglês, são cursos extracurriculares. A escola tradicional, ela faz uma escola bastante tradicional, e aí eu vou falar um pouco aí dessa nossa vivência, dessas nossas dores, né, e como a gente está resolvendo. Tem um outro filho também, que está fazendo 3º ano do ensino médio, literalmente balançando na rede de chinelo. E aí vou falar um pouquinho também dessa outra, já é uma outra escola, né, um pouquinho aí dessa vivência dele nesses tempos pandêmicos. E você, Lala? Então, aqui em casa também são duas crianças de idades bem diferentes, né? Tem a minha filha de 10 anos, que está num contexto de escola pública, e aqui em Brasília, a escola pública, ela demorou um pouco a se movimentar, né? Mas ela iniciou a aula, teleaula, né? Pela TV Justiça, e aí teve agora a sua inserção nas aulas online. E eu tenho o meu outro filho, que começou a pandemia com 2, acabou de fazer 3 anos, então, assim, são de idades bem diferentes. Então, mexe um pouquinho na dinâmica da casa. E trabalho lá no Maker, então tenho oportunidade de conversar com pessoas incríveis, educadores incríveis e de fazer projetos incríveis. Mas a gente vê que o contexto escolar de ambos não é igual, né? E a gente tenta fazer a compensação aqui de alguma forma. E é isso que é isso que temos para hoje. E agora? Né? E agora? E agora? E agora? Então a gente vai contar um pouquinho, né, lá dos nossos maiores desafios e como a gente está se virando, né, para poder melhorar, maximizar o tempo de aprendizado, diminuir as dores, né, dessas crianças que estão na nossa guarda, né? Porque a gente fica se encontrando e fica se perguntando, né? E aí, como você está lidando com isso ou com aquilo? Porque a gente tem essas dores e a gente percebeu que essas dores são comuns nossas, né? Eu não estou sozinha vivendo isso. Imagina quantas mães, né, Dani? Estão juntos com a gente, estão juntas com a gente nessa. E a nossa fala, assim, que a gente conversa muito, foi de como as meninas conseguiram se organizar em casa, né? Sim. Se auto-organizar, usar de autonomia para organizar o seu estudo. E tem sido um belo desafio. É muito interessante isso, Lala, que você está falando. O contexto da Cecília é um pouco diferente, né, do da Yasmin. Ela também tem 11 anos. A Yasmin está com 10. 10. A Cecília está com 11, está no 6º ano, né, do ensino fundamental. Ela não está tão organizada e feliz nessa autogestão como a Yasmin está. E eu queria que você contasse um pouquinho e depois eu conto como é que está aqui, como é que a gente está se virando. Quando todo esse caos começou da pandemia, vamos para casa,
Eu recebi um texto no início que falava muito disso, tipo, por que que a gente vai lotar a agenda das nossas crianças de afazeres, né? A gente tem essa necessidade de dar coisa para a criança fazer. Só que aqui, trabalhando o dia inteiro, eu não tenho uma pessoa de fora me ajudando, e meu marido naquele não parou de trabalhar por muito tempo, então eu não me preocupei muito, na verdade, em encher a agenda da Yasmin de coisa. Eu percebi, pelo jeito da Yasmin mesmo, dela ser uma pessoa que gosta mesmo de se organizar. Ela fez isso sozinha. Ela criou um cronogramazinho. Ela criou um cronogramazinho e eu percebi que ela gostou de ser a dona do destino dela. Ela gostou, ela curtiu ter essa liberdade de estudar o violão dela na hora que ela queria, sabe? De decidir que ela queria cantar. Ela ama cantar e ela decidiu que ela queria fazer um canal de YouTube para cantar e compartilhar. Ela decidiu muitas coisas quando ela teve essa liberdade de gerir o tempo dela, que ela não tinha antes, né? Porque a nossa vida corrida, sai de casa cedo, volta para casa de noite. Então, eu percebi que para ela foi prazeroso. Mas, assim, naquele contexto de as aulas demoraram muito a voltar. Ela não tinha essa preocupação de gerir conteúdo de escola no início, sabe? De gerir matéria, de gerir... Ela não tinha nada disso no início. Demorou 2 meses para voltar. Então, ela fez essa autogestão do tempo dela, essa autonomia, essa liberdade de escolha, sem ter muita pressão. E ela não tinha mesmo muita pressão do que fazer com isso. E aí, o que aconteceu quando as aulas voltaram? Peraí, só um minutinho. Então, assim, ela se organizou e ela deixou isso visível, ela criou um pôster, um reminder, uma agenda. Como é que ela organizou isso visualmente, assim, para ela se achar, né? Então, a primeira organização foi numa folha de caderno, no canetão mesmo, e ela fez com a letrinha dela, e como eu tenho 2 meninos, né, dentro de uma casa pequena, ela pensou no irmão também, coisas que o irmão dela estaria fazendo enquanto ela estaria estudando violão, que seja. Claro que não funciona tão redondinho assim quando uma criança tem 2 anos, mas... Mas ela começou assim, numa folha de caderno, e aí a gente discutiu um pouco sobre os horários que ela tinha colocado, e a gente passou a limpo, e essa folha tá grudada na porta ali de casa até hoje. Mas foi assim que ela começou. Agora, quando as aulas voltaram, Dani, a gente teve um pouquinho desse baque de como organizar os estudos. E aí eu fiz perguntas e colei na frente, na parede mesmo, no local que ela estuda, no quarto dela. Então, assim, foi a forma que eu achei de dar mais autonomia para ela estudar, né? Eu me basei... perguntas eram essas, Lala? Então, como eu disse, a gente tem pessoas maravilhosas e um esquema maravilhoso lá, né, do Maker Centered Learning. Então, eu decidi dar para ela tipo assim, uma formulazinha mágica para ela gerir o estudo dela. Então, por exemplo, outro dia ela estava estudando saneamento básico. E aí ela tinha uma pergunta lá, o que é isso? É o olhar de pé? E aí ela começou a estudar, o que é o saneamento básico? E aí a outra pergunta é, quais são as pessoas envolvidas com isso? Né? Um pouquinho de empatia, um pouquinho de, né? Como que é o esquema desse conteúdo em si, né? Quem está envolvido? E como isso funciona? Que é o explorar, né? Em cima dessas perguntas, ela estudou lá, fez a aula de saneamento básico, depois ela voltou nas perguntas e fez a pesquisa dela. Essa menina chegou aqui para mim dizendo assim, mãe, a gente precisa rever o que a gente compra. Eu, como assim, filha? O que tem a ver saneamento básico com o que a gente compra? Não entendi. Ela chegou na seguinte definição, que saneamento básico, recolher o lixo fazia parte do saneamento básico, né? Mas que vai chegar um momento que não vai ter onde pôr esse lixo todo. E aí a gente vai viver na sujeira. Ou seja, ou a gente tem que pensar
no que a gente compra, ou daqui a pouco o saneamento básico não vai ter como existir mais. E assim ela fez a pesquisa dela baseada nessas 3 perguntinhas. Muito legal. Esses protocolos do Project Zero ajudam muito, né? Porque direciona, né, o olhar do aluno não a ler um texto e responder assim questões mais tradicionais, né, de compreensão de texto, mas trazer isso para o emocional, né, para o seu próprio entendimento. Muito bacana, vai lá. Total, Dani, total. E o fato dele ser amplo e caber em vários contextos diferentes facilita muito. E não precisa, assim, o que eu acho muito interessante desses protocolos que você está usando, né? A gente usa alguns deles lá para a nossa pedagogia maker, mas se você olhar, assim, tudo que tem né, das rotinas de pensamento, tem uma questão muito interessante que você está fazendo agora. Então, você olhar aquele poço ali de conhecimento, mas, assim, você pensar, tá, eu tenho esse conteúdo, para meu filho ou minha filha ou eu mesma entender melhor, me apropriar desse conteúdo, qual a rotina de pensamento que faz mais sentido. E você escolher a rotina, né, para poder, enfim, se aprofundar em um conteúdo. E como que é lindo quando os próprios alunos, que daqui a pouco você está fazendo isso por ela agora, mas tudo indica que daqui a pouco a Yasmin vai estar escolhendo essas estratégias por ela mesma, né? Então, por ela mesma. Então, isso é muito fantástico, muito legal, muitos parabéns, viu? Muito bacana. É uma forma que eu tive como dar para ela, né? Então, eu não tenho tempo de ficar com você o tempo inteiro, o que eu posso fazer para você se ajudar? E aí, você andou usando ferramenta que eu sei. Aqui em casa foi um pouco mais complicado, né? Porque assim, a minha filha, ela tem muitos interesses. Então ela gosta de plantar, ela gosta de cozinhar, ela gosta de dançar, ela gosta de dançar não, de cantar também não. É mais ou menos ler, fazer experiências, né? E mexer em coisas, mangá, desenhar, mangá, desenhar. Então ela tem assim, digamos assim, uma gama de interesses. Então quando ela se viu na quarentena, então assim, opa, tô de férias, né? Então ela rapidamente fez o calendário, digamos assim, extracurricular dela. Olha que delícia, tenho tempo! Tem tempo. Então, assim, ela tinha várias coisas, mas nada estava ligado à escola, porque a vida real não está naquele conteúdo que ela está vendo na escola, né? Então, assim, ela aprendeu a fazer tinta de flores e ver a questão dos anéis, aí, né, do crescimento, ver se é verdade ou não. Então, muito assim do próprio interesse dela com as coisas que estavam aqui no mundo, aqui na nossa casa, no nosso jardim. A escola, quando eles começaram a dar os conteúdos, ainda está muito difícil de organizar. Então, assim, eu e meu marido, a gente tem que entrar na plataforma. Não tem um fluxograma de atividades assim muito visível. Então, a gente tem que ver, tá, terça-feira ela tem essas aulas, o que ela tem que fazer a cada aula. E isso a gente estava fazendo, autogestão zero, mesmo porque ela estava sem interesse e estava difícil achar as saídas, como a gente fala, né? Tem que assistir aula de matemática, tá? Mas o que tem que entregar? Não estava fácil de achar, eu tinha que entrar lá, ainda tem que entrar nos componentes, catar de um a um, coisa e tal. Fazendo para ela lá, dando essa lista para a menina, né? E vindo aqui para trabalhar, né? E trabalhando, fez isso, fiz. Menina, eis que chegou esse boletim da criança. E aí ela me perguntava assim, mãe, vou mandar. Aí, letramento digital. Ela não sabe, criança de 10 anos não usa e-mail, gente. Então, ela não sabe POC, ela não usa DOC, né? Então, como que deixa aberto, como compartilha, tudo isso ensinando, manda, aprendeu, manda. Como ela é muito danadinha nas coisas dela, ela consegue achar parafuso na China, então eu não estava checando se ela estava apertando no send para mandar, entendeu? E não estava. E aí chegou o boletim lá,
A Ah, menina, olha, ela é completamente fluente em inglês, né? Porque o meu marido é estrangeiro, né? Então, assim, ela fala inglês como eu falo inglês, né? Se vira. Ela ficou em recuperação de várias matérias. De 10 de inglês, ela tirou um. Ciências, que é a preferida dela, de 10 ela tirou 0,8, né? E todo mundo fala, entendi. não, mas esse ano é isso mesmo. E eu tenho certeza que não é o conteúdo, é a motivação, né? Que ela não tem. Então, a gente teve essa semana, depois que eu vi o boletim, que a pobre da professora teve que ligar a regente pela quarta vez, e eu dizendo que mandou, e ela mandou mais ou menos, algumas coisas ela realmente não tinha mandado. E agora tá assim, bem, tipo assim, de novo, eu faço tudo, só que agora ela tá menos proativa do que antes, porque agora, além de fazer a lista do que ela tem que fazer, eu vou ter que checar que ela mandou de um a um, entendeu? Então, assim, Entendi. essa questão do protagonismo e da autogestão aqui em casa está muito complicado. Tentando olhar isso com muita empatia. Foi uma virada muito rápida, né? Na casa do Thomas Jefferson, a gente fez essa virada de uma maneira rápida, porque a gente tinha 280 professores que vêm sendo, através de uma educação continuada, incentivados a usar a tecnologia de forma voltada para o aluno, né? De usar ferramentas como uma consequência do objetivo que a gente quer alcançar, né? Então, tinha um projeto já que chama Vision 2020, né? Que todos os professores deveriam estar com um letramento X até o final de 2020. Então, foi fácil virar a chave. Para uma Uhum. escola que não começou esse letramento digital lá atrás, né? Que tem professores ainda que fazer um vídeo na internet é um grande desafio, né? Então, assim, a gente tem que olhar essas coisas com muita empatia, né? Se colocar mesmo na posição dessa instituição, desse professor, e eles estão fazendo o melhor que pode, porque estão trazendo todo um sistema de avaliação para dentro, de uma hora para outra, né? Para dentro. Então, assim, é complicado para a família, é complicado para os pais, é complicado para a instituição. Então, eu estou tentando dar o apoio que eu consigo, mas eu percebo que ela não está motivada, mesmo as matérias que ela gosta mais e que ela domina. E aí o que é que eu fiz? Tomei Nintendo Swift, tomei celular, né, computador e tomei as canetinhas que ela conseguiu comprar na China, as canetas, olha só. E aí ela vai ter que fazer essas entregas da escola e à medida que ela fique mais autônoma, porque eu tenho plena consciência que ela consegue, ela que não está dando isso a necessidade necessária, né? Mesmo porque ela só tem 10 anos, né? 11 anos agora, fez sábado. Então, assim, eu vou ter que ficar nesse homem a homem, questão a questão com ela, né? Ela é muito diferente da Yasmin. Elas vivem em contextos diferentes, né? Eu acredito muito que essa autogestão só foi possível de acontecer porque ela teve tempo de fazer isso sem o compromisso da escola também. Pode ser. A gente começa a pensar nisso, né? O quão importante é trazer um significado para esse conteúdo escolar. Isso, com certeza. Isso que você falou aí da Yasmin, levando a essa conclusão e provavelmente te puxando a realmente repensar o que você está trazendo para dentro de casa, você agora conseguiu uma fiscal mirim, né, amiga? Brócolis em cima de bandejinha de isopor não vai rolar, amiga. Não, e ela fez uma lista de quanto tempo cada coisa leva para decompor. Sabe aquela listinha que a gente vê? Ela fez e ela pensou, então, daqui a pouco não tem como jogar fora. Essa questão de trazer o conteúdo para dentro do dia a dia, né? Eu tenho feito isso e a escola mandou uma segunda chance, porque as notas estavam baixas, ela podia fazer um questionário valendo 2 pontos. Aí ela estudou, eram 90 páginas de história. 90 páginas, gente. Oi, bichinha. Para ler. Coisas super interessantes, mas muito conteúdo, muito conteúdo para fazer essa prova, sabe? E aí ela tinha 2 chances de fazer esse questionário. Aí eu sentei com ela, olha só. Sentei com ela e vi, olha, você precisa estudar um pouco o papel do historiador,
né? A história como método, né? O método histórico, né? Então, eu mostrei para ela tudo que ela tinha que aprofundar o olhar. E fizemos essa prova a segunda vez. Ela melhorou a nota, mas depois ela falou, tá, mas para que eu preciso disso tudo? E aí a gente começou a conversar, eu e meu marido. Meu marido é israelense, então a gente fez uma visita ao Museu do Holocausto, peguei umas fotos de quando a gente foi ao Museu do Holocausto, como é importante essa coisa de você ir a museu, saber da história, entender os erros, então assim, trazer para uma dor da família, né? Que aí ela já começa a olhar aquele conteúdo com outros olhos, sai da página do livro, né? Que eu acho que é o que a escola deveria fazer e a gente tem que, enquanto isso não está acontecendo, a gente vai complementando, né? Sim. Para que eles vejam a relevância do conteúdo, né? Puxando isso para a mesa de discussão mesmo, né? Da família, conversa na hora do café da manhã, né? E fez diferença? Fez mais sentido na cabecinha da Lili? Sim, porque ela já quis falar de outros assuntos também, assim, históricos, né? E ela achou uma série no Netflix que chama History 101. E aí ela viu que tinha um sobre o coronavírus. Aí ela me chamou, né, pra gente estudar isso, né, juntos, né? E ela se interessou também em ver o episódio sobre Segunda Guerra Mundial, né? O que aconteceu na época, coisa e tal. Então eu achei assim que despertou alguma coisa lá, né? Que foi assim nível pessoal, né? A diferença da aprendizagem significativa, né? Ela precisa ter um significado afetivo até. Né? Ela precisa se comunicar com aquilo para fazer sentido. E quando faz sentido, parece que dá um estalozinho, vira uma chavinha, né? Tipo, eu quero saber mais sobre isso. Aí esses meninos, eles fazem assim, ó, né? Porque quando a gente acha que eles não estão entendendo, não é que eles não estão entendendo, é que eles não querem fazer. E vamos combinar que não são só as crianças, né? A gente funciona desse jeito. A gente não pode jogar o peso disso em cima das crianças só. Não, eu queria falar que basta a gente lembrar de quando a gente foi aluno, né? E de quantas vezes a gente não ficou desinteressado ou quantas vezes a gente não entendeu para que aquilo servia, ou por que a gente estava ouvindo aquilo e aprendendo aquilo. Eu acho que falta muito na educação o contexto, né? É isso que vocês falaram. Eu gostei muito do que a Lari falou, de o professor consegue te explicar e te mostrar que tem um contexto, que tem um porquê, que aquilo leva a algum lugar, vira essa chavinha. E eu consigo até lembrar, apesar de que já faz tempo, de momentos que eu tive essa chavinha virada, digamos. Em várias matérias diferentes, tanto de artes ou de história. E a educação ficou tão robotizada que os próprios professores, até eles às vezes esquecem. Porque já está tudo tão padronizado, tanto é que uma das primeiras reclamações que a gente escuta de professores que a gente recebe mas e o currículo? Eu tenho um cronograma, eu tenho um currículo, como é que eu adapto tudo isso? Então a gente engessou, porque a gente tem que... E o que eu acho muito interessante, Dando, que você está falando aí, é tipo assim, se você olhar o mundo ele é misturado, né? Você não faz nada sem ser multidisciplinar, né? Todos os projetos que a gente começa a fazer, de alguma maneira ele precisa de várias habilidades diferentes, né? Com esse sistema que a gente tem aí, as coisas estão dentro das caixas, mas elas estão dentro de uma caixa tão engessada e dura, né? Que a gente não consegue ver como que a educação pode ser multidisciplinar, como o mundo é, né? Então ele fica assim muito um parêntese para o mundo. Agora vamos estudar as coisas em separado, quando na vida as coisas não são separadas, né? Na verdade, é tudo muito junto, né? A linguagem junto da matemática, junto da geografia, junto da história, isso te dá repertório para você conseguir fazer projetos bacanas, né? Mas vamos lá, eu acho que se tem aí chance agora das coisas serem diferentes, né? Uma delas é essa crise que a gente está passando, né? Porque todas as famílias
estão vendo todos os problemas, né? E aí eu venho lá para o meu do terceiro ano. Ele, assim que virou essa questão da pandemia, segunda semana ele já estava com curso online. Teleaula, assiste às aulas, aula bem conteudista e resolve exercício. Resolve exercício porque agora é vestibular, né? Resolvendo questões de vestibular de ITA, porque esse curso que ele faz, a escola que ele vai, é tipo assim, o slogan dele é: se você faz terceiro ano nessa escola, na minha escola, você não precisa de cursinho. Você vai já passar de primeira na universidade que você quiser. Ele está fazendo as provas, ele está assim, mas ele está muito, muito, muito solitário. E aí eu tô precisando conversar. Tá, meu filho, você está pronto para qualquer vestibular, qualquer universidade, mas que universidade é essa? E que vestibular é esse que esse menino quer fazer? Não tem a menor ideia, gente. Ele não sabe, ele não tem ideia, ele está perdido. Ele vai de nutrição para engenharia, para arquitetura, sabe? Tá uma confusão na cabeça desse menino. Então, assim, se eu tinha dúvidas de qual era o caminho que esse menino ia, se ele ia realmente fazer universidade logo, se ele ia passar um ano viajando, como se faz muito em Israel, né? Não vai ver o mundo, né? Primeiro, antes de voltar para terminar o seu estudo, né? Formal. E os tios, tá, mas ele já vai fazer agora, com 18 anos, o ensino superior, ele não vai viajar um pouco com os primos, coisas. Agora, primeiro ele tem que se achar. E como é que esse menino se acha só fazendo questão nesses últimos 3 anos dessa alveia? Ele não tem a menor ideia do que ele quer fazer, um completo despreparo, né? Ou seja, então, um currículo tão farto, com tanta coisa nele, e não preparou o indivíduo para ser ele na sociedade, né? Quem é você? O que você quer fazer? Será que você está pronto? Então, assim, será que é isso mesmo? É esse conteúdo lotado de coisa que vai ajudar? Eu, por exemplo, é um desafio aqui em casa, nessa pandemia, algumas matérias e alguns conteúdos que ela está estudando que eu não domino. Eu não sei. Já estudei, já passei, não lembro mais. É como meu filho faz, você aprendeu, descarregou na prova, já esqueceu, deletou, fez espaço no hardware. E aí a gente se pergunta, e aí, é isso mesmo que a gente quer? Como que a gente vai fazer com essas próximas gerações? Porque assim, o conteúdo é importante, não o conteúdo. O conhecimento é importante, mas todas as pessoas do planeta precisam saber tudo. E será que todas as pessoas do planeta vão gravar tudo isso e vão usar tudo isso? Será que não está faltando um básico? E quando a Yaya chega, a Yasmin chega com alguma coisa que você não sabe, como é que você se vira? O que é que você faz? Eu digo para ela, com todas as letras, eu não sei. Vamos pesquisar juntas? Uhum. Então, assim, eu tento mostrar para ela que a gente pode descobrir e a gente pode pesquisar da nossa maneira, com as ferramentas que a gente tem. Então, se a gente tem um livro, a gente olha no livro. Se a gente tem um celular, um computador, a gente pesquisa na internet. Mas que eu tento mostrar para ela que a gente pode ir atrás desse conhecimento de alguma forma. E que eu não sei tudo. E que, ok, eu não preciso saber tudo. E ela também não precisa saber tudo. Isso a gente precisa perguntar. E você sabe, quando eu me apresento, eu falo assim, eu sou uma pessoa muito curiosa. Porque eu acho que isso faz diferença. A gente ser curioso e a gente não ter medo de perguntar. E assim, e a gente estava falando antes de um pouquinho de significado. E tentar nessa procura, nessa pergunta, expandir esse conhecimento que está ali naquela caixinha. Vamos tentar tirar um pouquinho dessa caixinha? Vamos tentar pesquisar para ver se a gente consegue buscar isso e dar um pouquinho mais de significado. E eu acho que essa hora do falar eu não sei faz parte. Vamos pesquisar. O importante é sair da inércia, né? Se movimentar. Bem, eu acho que a gente cobriu aqui alguns dos desafios, dos grandes desafios, né? Essa questão da autogestão, né? Hoje a Lili está
assim, eu estou preparando para ela um Google Keep, que ela tem que fazer diariamente, com as entradas e saídas, que aí eu vejo, eu estou aqui trabalhando, eu vejo o que ela fez, o que ela não fez, ela vai ticando, né? Infelizmente, eu vou ter que checar se ela apertou o send realmente, né? Né? E daí, essa questão, estou cuidando também do letramento digital, para ela ficar um pouquinho mais autônoma, mas ainda estou no processo, né? E você deu uma dica muito legal, Lala, que é essa questão do uso das rotinas de pensamento, né? Tem duas coisas que eu ando fazendo aqui que estão funcionando bem. Essa é uma delas. Então, deixar assim, pregado mesmo na parede ou em qualquer outro lugar que fique bem visível, né, durante o estudo. Então, essas perguntas que vão ajudar ela a pensar fora da caixinha, tirar fora da caixinha e pensar mesmo o que aquele conteúdo pode te trazer. E outra coisa foi que a gente tirou do papel, do cronograma ali, a gente colocou no nosso Google Agenda, né? Porque ela tem celular, então ela foi se ajustando em relação ao horário, porque o Google Agenda desperta, né? Ele avisa a gente que está na hora de estudar, ou que está na hora de tocar violão, ou que está na hora de fazer qualquer outra coisa. E isso ajudou um pouquinho a gente na rotina. A tecnologia está ajudando também. E é isso. Foi um prazer imenso descobrir que nós não somos as únicas mães lindas e loucas nesse mundo pandêmico. Longe de linda, louca um pouco e cheia de coisa para resolver aqui para acompanhar essa menina, mas vou agora pesquisar aí uma das rotinas de pensamento do Projeto Zero que vai ajudar ela a encarar as 35 páginas de geografia que ela tem para ler. Tadinho da Lili. E é isso, né? Dan, valeu demais aí. Eu que agradeço, estamos juntos. E, bom, qualquer coisa que eu puder ajudar também. Filhos ainda não tenho, mas alguma experiência com as crianças eu já tenho. Ai, gente, beijos. Simbora. Tchau. Beijo. Tchauzinho. Obrigado. Obrigada.